Bora começar? Como vocês viram aí, vamos estudar os anjos. O que são anjos? Para que eles servem? De onde eles vieram? O que eles comem? Não é Globo Repórter, mas a gente vai tentar descobrir o que eles são de verdade. Eu já vou falar logo de início, eu gosto de fazer as pesquisas, né? E demonstrar, já deixo para vocês claro que vocês têm que prestar bastante atenção, porque eu não vou falar só uma teoria, vou mostrar todas as teorias que existem, todas as crenças que existem, todas não, né? As mais importantes crenças que existem dentro do judaísmo, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, que os três acreditam em coisas diferentes quando se fala em anjos, mas já vou falando que eu, pessoalmente, sempre prefiro o que é mais ancestral, o que é mais original, o que está mais de acordo com as escrituras. Todas as outras coisas que vêm posteriormente, vocês vão concordar comigo que são muito mais fantasiosas e míticas do que realmente algo que aconteceu na realidade. Então, sem mais delongas, bora começar. Então, sejam bem-vindos à Academia de Shen. Esse é o estudo que eu trouxe aqui para vocês tirarem um pouco daquelas visões erradas do que as pessoas têm de anjo, ou até mesmo, não digamos erradas, mas mais interpretativas, ou vamos dizer assim, mais culturais, do que realmente o que está escrito, o que demonstra as escrituras sagradas. Quando eu falo escrituras sagradas, eu falo da Bíblia, né? O objetivo desse canal é levar a palavra de Yahweh a todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra, né? Todas as pessoas que não têm aquele tempo no dia a dia de ficar estudando, de ficar lendo, ou as pessoas que têm impossibilidades, né? Seja ela de tempo, seja ela de estudo, seja ela do que for, e precisam estar lá correndo atrás do seu. E pega esse canal aqui, fica ouvindo como podcast, né? Pega os vídeos, começa a fazer os seus próprios estudos e dá um retorno pra gente. Mostra pra gente o que você está aprendendo, o que você concorda, o que você discorda, o que você descobriu junto comigo aqui. E se esses vídeos aqui estão sendo valiosos para a sua vida. E nosso objetivo, obviamente, é tirar todo o engano que foi posto em cima dos cristãos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver o que são anjos. Já começa aqui falando de 4 músicas. Aquela Anjo, eu juro que te amo. Ou seja, aquela concepção de que anjo é aquela pessoa boa que veio para você, né? E eu tenho também aqui a música do Michael W. Smith, né? Angels Unaware, que tem uma tradução em português, Hospedando Anjos Sem Saber. É, eu fico rindo muito, né? Desculpa, porque eu já sei do que eu vou falar mais um pouco à frente. Então aqui é aquela crença de que anjos podem ficar hospedados na nossa casa, vamos dizer assim, ou ficar hospedados dentro do nosso corpo. Então nós estamos hospedando anjos, às vezes, sem saber. Enfim, aí tem outra música aqui, Anjo da Guarda, e tem outra música, Anjo Protetor. Né? E eu nem vou levar para as músicas, se vocês pesquisarem vocês vão ver, mas aqui é aquela questão de que vocês vão ver que na Bíblia anjo da guarda é uma coisa, e hoje em dia o que as pessoas pensam que é anjo da guarda é outra. Na Bíblia o que é um anjo protetor é uma coisa, e hoje em dia o que as pessoas pensam de anjo protetor é outra, totalmente diferente. Mas, enfim, vamos continuar. Anjos. Para o judaísmo, os anjos é Malaquim, né, que vem de Malak, quer dizer mensagem, Malaquim, mensageiro. São seres espirituais intermediários que fazem intermediação, né, entre Yahweh, o Deus, e a humanidade. Em que tipo de intermediação? Igual as intermediações que falam lá no Novo Testamento? Não. São mensageiros, levam mensagens. Né, trazem mensagens e levam mensagens. Com funções específicas e natureza distinta na visão cristã, da visão cristã. Sua compreensão evoluiu ao longo da tradição judaica. Então, por exemplo, o que seria o básico do que é um malaquim ou malak na tradição judaica antiga? A palavra malak significa literalmente mensageiro, emissário. Sua função primária era executar ordens divinas, como em Salmo 103:20. E eles falavam que os anjos não tinham livre-arbítrio. Isso é uma coisa discutível, vamos dizer assim. Eu não acredito nisso, não. Mas continuando. A natureza deles são forças espirituais impessoais na Tanakh, na Bíblia hebraica, mas ganham personalidade em textos pós-bíblicos.
Eles são anônimos, né? Não, geralmente não se fala o nome deles. É engraçado que eu não tinha essa visão. Quando eu estava lá na igreja, na denominação, é, muito se falava em Miguel, Rafael, né? Gabriel, os anjos, né? Aí eu, na minha cabeça, eu pensava que tinha muitos anjos, muito nome de anjos pela Bíblia. E com essa pesquisa aqui, eu acabei me espantando com o resultado da pesquisa. Obviamente, eu estou falando da Bíblia em português ou a Bíblia em grego, né? Mas, enfim, depois eu chego nesse assunto. A maioria deles não tem nomes, então grande parte da Bíblia em que anjos aparecem, vamos dizer assim, uns 80, 90%, os nomes não são citados, porque na verdade não importa, né? O que importa é a mensagem que ele vem trazer, e não ele veio fazer, sei lá, só fazer o seu nome, vamos dizer assim, como a gente fala hoje em dia, né? A pessoa que aparece, eu sou fulano de tal, vim trazer uma mensagem urgente. Não, quem eu sou não importa, eu só vim trazer uma mensagem urgente, como os mensageiros medievais, né? Quando eles vinham trazer mensagem, eles não falavam o seu próprio nome, não importa. O que importa é o outro rei que está mandando a mensagem. Como aqueles mensageiros que vieram a Abraão em Gênesis 18. As formas são variadas. A forma que aparece e não a forma real sua. Eles podem aparecer como seres humanos, né? Isso na interpretação da Taná, né? Hebraica. Como fogo lá em Êxodo 2, né? Ou como vozes. Às vezes a pessoa só ouve a voz, não vê nada. Realmente não vê nada. Procura em todo mundo, não tem nada, só tem a voz. Esses são agentes diretos de Deus, agentes diretos de Yahweh. O que isso quer dizer? Esse é um problema muito sério quando se trata das interpretações dos textos em que mensageiros aparecem, que anjos aparecem. E só lembrando, não, deixa eu falar disso primeiro. Normalmente, quando eles aparecem, eles vão entregar uma mensagem do Criador, uma mensagem de Deus é invisível, certo? Então, quando eles aparecem e vão entregar uma mensagem de Deus, eles falam como o próprio Deus, tá? E isso é um problema sério para as pessoas de hoje em dia que vão pegar textos bíblicos e tentar interpretar algumas passagens bíblicas onde aparece um mensageiro e ele fala como o próprio Deus. Aí pegam essas passagens e falam, é o próprio Deus que estava ali. Enfim, continuando. E outra coisa que eu queria falar era que tem aqui os exemplos, né? O anjo que impede o sacrifício de Isaac, o anjo da morte em Êxodo 12, 23, é aquele que vai passar nas casas que botaram o sangue do cordeiro, né? E vai matando os primogênitos, era o anjo da morte. O que era que eu tinha falado? Agora eu já esqueci, depois eu lembro. Sim, anjo, né? Já vou falando agora. É uma das palavras que não foram traduzidas. Lá naqueles primeiros vídeos que eu fiz, quando eu falei das palavras que não foram traduzidas e acabaram trazendo confusão para os cristãos, se você não traduz uma palavra, você cria confusão, né? E anjo é uma palavra que não foi traduzida. Vem de angelos, né? Que é mensageiro em grego, e vem, por sua vez, do malak e malakim, que é mensageiro em hebraico. Quando você não traduz, você cria um problema, certo? Desenvolvimento no século VI, né? No segundo templo, 6 a.C., até o século I. A nomeação em hierarquia surgem nomes como Miguel, né? Como eu falei, Gabriel, Rafael, lá no livro de Tobias. As classes angelicais originalmente não possuíam classes, certo? Mas outros seres aparecem e são nomeados, como os querubins, serafins e os ofanins, as rodas, né? Os querubins são aqueles que guardavam lá a entrada do Éden, que tinha uma espada de fogo. Os serafins, se não me engano, é Isaías, que são aqueles que estão adorando ao Criador, né? Falando santo, 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 seja o Senhor dos Exércitos, né? Senhor na nossa tradução. Não deveria ser. É Yahweh Tsevaô, Yahweh dos Exércitos. E as rodas que aparecem, se não me engano, em Ezequiel. Continuando, influências externas. No zoroastrismo, as ideias de anjos um pouco modificadas vieram dos persas para os hebreus. E também vieram as ideias gregas de daimons, de demônios, né, que no livro dos hebreus são chamados de mastema. Mas a gente pode falar isso em outro vídeo, não vou falar aqui porque senão vai ficar muito extenso. A visão rabínica do Talmud são criados do fogo, esses anjos, né, ou do ar. Lá no Bereshit de Rabá, 78. Não comem, não procriam e não possuem inveja. No Talmud e no Sanhedrin, Sanhedrin número 38. Entretanto, no livro de Enoque, no livro de Enoque eles se reproduzem, né? Como a gente muito bem sabe, eles tiveram
filhos com mulheres humanas. As funções específicas tem o anjo da morte, né? Tem o Raziel, guardião dos segredos divinos. Isso na visão rabínica, tá? No Talmud e no Midrash. Anjos que registram atos humanos, então é como se fossem cronistas, né? Maimônides via lá no século XII, né? Via os anjos como alegorias das leis naturais, né? No misticismo judaico, na Cabala, tinha hierarquias, aí sim, né? A partir da Cabala. O Zohar descreve 10 classes de anjos, incluindo os serafins, os ofanis, os istins, que são anjos humanos, o Metatron, né? O escriba do céu, está no Talmud, associado a Enoque. Muitas pessoas acham que o próprio Enoque é o Metatron. E anjos como forças cósmicas. Cada sefirá, emanação divina, tem anjos regentes. As funções, né? Na liturgia, o Kedushá, a repetição do santo, 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 como os serafins. Shalom Aleichem, né? O cântico dos anjos que guarda o Shabá, né? Aqui é paz, Shalom. Proteção, oração como os Hamalak Guel, né? Os anjos que me redimem, em Gênesis 48. A morte, né? Em Enoque 22, a sepultura é guardada por anjos, né? Guardada no sentido de protegida, tá? E então, por conclusão, para o judaísmo, os anjos são ferramentas da vontade divina, não são seres independentes. Sua evolução de mensageiros anônimos no Taná, entidades hierarquizadas na Cabala, reflete diálogo com outras costuras e buscas místicas. A proibição de invocá-los e adorá-los, em Êxodo 23. Mantém o foco da relação direta entre os humanos e Deus, Yahweh, né? Fontes como o Talmud usou aprofundam essas visões, mas sempre subordinado ao monoteísmo estrito. Então, na base, anjos para os judeus são seres que têm uma função específica, obviamente, que é entregar mensagem, não tem classes, né? Tem várias... tem uma forma específica, não se fala o nome deles, tirando aqueles que eu vou citar daqui a pouco, e alguns aparecem em algumas outras formas diferentes, mas são alguns pontos, né, específicos, como Ezequiel, Isaías, uma passagem apenas, tá? Na Bíblia inteira. Uma passagem em Ezequiel, uma passagem de Isaías, outra passagem lá de Moisés com fogo na sarça ardente. Fora isso, são seres comuns, como seres humanos, né? Que nem falam seu próprio nome, simplesmente fazem as coisas, certo? E essa é a visão judaica do que são anjos. Vamos agora para outra visão. Vamos agora ver quais são os anjos citados na Bíblia. Vamos lá, os anjos citados na Bíblia, a Bíblia hebraica, Taná e o Novo Testamento, apenas 2 anjos são citados por nome. Vocês sabiam disso? Diretamente no texto canônico da maioria das tradições cristãs, protestante e judaica. Outros nomes aparecem em outros livros, como os deuterocanônicos, que são os livros que tem na Bíblia Católica, né? E os livros apócrifos, são aqueles livros que existem na cultura judaica, mas não foram postos na Bíblia por algum motivo lá no concílio de Nicéia, não importa, lá em 300 depois de Cristo. Quando fizeram a Septuaginta, quando fizeram toda aquela bagunça. Que foi o que fizeram. Quando criaram a Bíblia, fizeram uma bagunça. Em literatura judaica extracanônica. Abaixo estão os anjos mencionados por nome na Bíblia com seus nomes em hebraico ou transliteração. O primeiro deles, o mais comum de todos, Miguel, né? Ou na versão hebraica posterior, Micael, mas também tem a versão mais antiga, Micael, né? Porque aqui todo anjo tem o nome do próprio Criador nele mesmo. Por isso, Deus mandou também que o povo botasse o seu nome em todos os hebreus que fossem nascer, botasse o nome dele na cidade, botasse o nome dele no templo, e etc, etc, etc. Tudo que fosse referente a nosso Deus e ao seu povo tinha que ter o nome dele, certo? Todas as pessoas, sejam elas anjos ou seres humanos, ou seja lá quem for, se faz parte do povo do Criador, do seu reino, assim como Jesus, Yahushua, né, tem o nome dele ali, que uns falam Yehoshua, né, mas está ali o nome do Criador. E os anjos não são diferentes. Então vamos lá. O que significa o nome dele? Quem é como Deus, ou quem é como Yahweh, né? Por isso que tem o Yahweh aqui. Quem é como Yahweh, né? É o que significa o nome dele. Está em Daniel e Judas. Daniel 10, Judas 1, 9. E Apocalipse 12, 7. Qual era a função? A função dele é o príncipe do exército celestial. Era o que ele fazia.
O segundo deles, Gabriel, ou Gavriarro, com V, Gavriarro, né? Iarro é minha força, né? Aqui é força, o que está antes. Ou também pode falar homem viril, né? Homem viril de Deus, homem viril de Iarro. Está em Daniel 8,16 e Lucas 1,9. A função dele é ser mensageiro, simplesmente. Eu tenho aqui o Rafael, como eu falei, só esses dois são citados na Bíblia. Agora eu tenho aqui o Rafael, ou Rafael, né? Ele só aparece em livros deuterocanômicos, ou seja, ele aparece em Tobias 3,17 e 12,15, que é o livro católico, certo? Rafael quer dizer Yahweh cura. Ele é um anjo da cura e guia. Eu tenho também Uriel, lá está num texto apócrifo, ou seja, no livro de Enoque e no segundo livro de Esdras. Na nossa Bíblia tem Esdras 1 e 2, mas quando você chega nos livros apócrifos, tem Esdras 1 e 2 e os nossos Esdras 3 e 4, se eu não me engano. Então, o segundo Esdras aqui é um livro que não tem nem na nossa Bíblia, nem na Bíblia Católica. E é bom de ser lido, tá? Eles não botaram na Bíblia, mas são livros reais, né? Vamos dizer assim, originais. E quer dizer a luz de Yahweh, né? Uriel quer dizer a luz de Yahweh. Esse U é luz. Então muita gente acredita que muitos nomes em vez de ter El tinham U, como em Uriel, né? Seria Uriarro, né? Uriarro, né? Então seria a luz de Yahweh. Mas continuando, a função dele é vigiar, né? Ele tinha muita sabedoria e sabia julgar as coisas, né? Ele era um juiz, vamos dizer assim. Mas a função dele era ser sentinela, vigiar. Aí tá aqui os nomes, bem resumido para vocês que quiserem tirar um print, tá aí. Continuando, a etimologia. Aqui está o estudo completo dos anjos citados na Bíblia, nome em português e em hebraico, pronúncia aproximada, onde aparece nas escrituras e sua função. Eu só vou passar aqui bem alto porque eu já falei sobre todos eles aqui. O Miguel, né, o Micael, ele é chamado um dos primeiros príncipes, ele é protetor do povo de Ar nos tempos finais, ele disputa com o diabo pelo corpo de Moisés, ele é líder dos anjos que guerreiam contra o dragão, né, Satanás, lá em Apocalipse. Né? A função é ser um arcanjo. O arcanjo é um líder de anjos, príncipe dos exércitos celestiais, defensor do povo de Ar, que é Israel. Correto? O Gabriel, vou direto para as coisas, que é o Gaviarro, enviado para explicar a visão a Daniel, né, traz compreensão e sabedoria das profecias para Daniel, anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias e anuncia a Virgem Maria o nascimento de Yahushua, de Jesus. Mensageiro, especialmente em revelações importantes. Agora o Rafael, né, que é Rafael. No livro de Tobias, ele guia e cura Tobias e o pai dele, Tobit, né? Continuando. E o Uriel, né, o Uriarro, só um instante, sentindo dor na perna. Um dos anjos santos que vigiam no livro de Enoque e no livro de Esdras é enviado para explicar os mistérios a Esdras, né? Outros nomes angelicais fora do cânone judaico. Esses nomes aparecem na literatura judaica como o livro de Enoque, Talmud e em textos mídicos como Zohar. Aí estão aqui, ó. Tem o Reuel, amigo de Yarro, né? Ou Reu-Yarro, né? Justiça divina e harmonia. Saru-Yarro, né? Por isso que tem um Saruman. Saru-Yarro, o Sarel, mandado de Yarro, né? Era o vigia também, né? Dos pecadores. Enviado, no caso, mandado aqui é enviado. Tem o Remiel, que você já deve ter ouvido falar, ou Remiarro, né? Que significa misericórdia de Yarro, misericórdia de Deus nesse sentido. Ele é encarregado da ressurreição e do julgamento. E você tem também o Metatron. A origem dele é incerta, não se sabe quem inventou, mas tem só um texto que fala sobre ele, daqui a pouco eu falo. Ele era um escriba, assim, simplesmente, ele escrevia coisas diretamente de Deus. Deus mandava, ele escrevia. Agora eu quero falar especificamente deste El, que está em Miguel, Rafael, Gabriel, e quero fazer essa chamada para todas vocês mães que gostam de botar os seus filhos nomes bíblicos, né? Eu vou botar um nome bíblico no meu filho, Rafael, Miguel, Gabriel e todos esses El. Aí quando chega lá na escola pra gente, essas criaturas são as peixinhas.
que fazem muitas bagunças e são uns caras complicados de se lidarem, né? Principalmente quando se fala, então, por exemplo, você vê aí as garotas, quando fala de namoro, de relacionamento, aí quais são as pessoas mais complicadas? Geralmente, complicadas de se namorarem. São Mateus, são as pessoas mais complicadas de se namorar, que deveria ser Matitiarro, né? Mas vem o nome pagão pra gente, Mateus, mas normalmente é citado esses mesmos nomes, Gabriel, Miguel, Rafael, são pessoas complicadas de se lidarem. Mas será que isso é à toa? Vamos lá, então. El tem sido tema de debate entre estudiosos e crentes que investigam a origem dos nomes divinos, né? Sejam nomes comuns ou nomes de anjos. Vamos esclarecer alguns pontos sobre o sufixo el, né? O sufixo el é pagão? Sim, indubitavelmente, sem dúvida alguma. O sufixo el vem da raiz hebraica el, né? Supostamente representaria o Yahweh, Deus. Ou seja, muitos judeus lá da época, por causa de não entenderem o mandamento lá de Moisés, onde Deus fala não tomarás o nome do teu Yahweh em vão, o nome Yahweh em vão, como eles não sabiam ou não entenderam, ou tiveram uma certa malícia de falar, já que a gente não pode falar o nome do nosso Criador o tempo todo a esmo, sofrendo maldições ou algum tipo de represália da parte de Deus, então eu vou lá e troco o nome dele por outro nome. Foi isso que eles fizeram. Vamos trocar por El, porque é um nome que a gente conhece, que representa, né, a autoridade para nós. E quem seria esse El? Vamos chegar lá. Esse El é um dos títulos usados na Bíblia para o Criador, né, nas cópias que chegaram para a gente da Taná, do Antigo Testamento. Aí tem, por exemplo, aqui em Deuteronômio 4:24, na nossa tradução e na tradução de muitos judeus de hoje em dia no hebraico moderno. El é um Yahweh zeloso, né? El é um Deus zeloso, né? Portanto, El foi um título bíblico usado para Yahweh de Israel, embora também possa ter sido usado em culturas... Não, foi usado em culturas indígenas, como os cananeus, para se referir a outros deuses, né? Isso posteriormente, né? Como ele era usado para se referir a qualquer deus, depois, posteriormente, isso anula o seu uso legítimo nas escrituras sagradas. Principalmente porque os cananeus tinham um deus específico chamado El, né? Esse deus específico chamado El, um deus pagão mesmo, o nome dele era El, é o nome dele, e ele tinha filho, tinha esposa, a esposa dele era uma deusa também, o filho dele é um deus também, deus pagão, tá? Dentro da religião cananeia, e os hebreus apenas pegaram esse nome emprestado e usaram para se referir a Yahweh, nosso Criador. E é aí que começa toda a confusão que a gente conhece. Mas, a princípio, é o nome de Deus pagão. É isso que vocês têm que entender, é isso que vocês têm que saber. Então, quando vocês falarem, Emanuel, não, vocês estão falando de El. Vocês não estão falando do nosso Criador. O nome do nosso Criador é outro. E assim como se vocês falam Deus, vocês estão falando do nome de um Deus pagão, por isso que eu sempre uso Deus com letra minúscula, porque não é um nome próprio, né? É um nome comum na língua portuguesa para se referir a qualquer Deus, ou a qualquer deusa, no feminino. Mas o nome dele é o tetagrama, né? Que algumas pessoas, vários povos querem falar de forma diferente, mas a forma mais anterior, a mais original que está no nome dos hebreus é Yahweh. Natanyahu, né, Yarmiahu, né, Jeremias, ou Natanael, Benjamim, Beniahu, e por aí vai, né? Jesus, Yahushua, ou Yehoshua, mas está ali o nome dele, Yahweh. Por que os nomes dos anjos terminam com El? Eles terminavam com Yahweh, foi trocado por El. Porque os nomes hebraicos geralmente são teofóricos, ou seja, se referem ao Deus, né? Ou seja, carregam o nome ou um título do seu próprio Deus, de Yahweh. Assim, os nomes dos anjos expressam atributos ou missões divinas. Então, quando você fala Mika, quem é? E El, né? Quem é como El? Você está falando quem é como Deus pagão. E não quem é como Yahweh, que deveria ser o original, Mika Yahweh. Não faz nenhum sentido, que seres que existiam ou desde a fundação do mundo ou diante da fundação do mundo, que são os anjos sentinelas, né, os vigias, que eles tivessem o nome de um deus pagão cananeu que veio a surgir centenas ou milênios de anos depois da criação do mundo. Não faz nenhum sentido. Então o nome deles original não era El, né? Com certeza era o nome do próprio Criador. Seja o Mika tetagrama,
né? Ou seja, Micael, ou seja, qualquer outra coisa, menos um deus pagão El, que foi tomado por empréstimo, isso lá depois de Jacó, vamos dizer assim. Então, o nome original era Micael, e isso vale para todos aqui da lista. O Gabriel, né? É Gabriel, né? Gabriel, Rafael, eu já falei sobre isso. Então, continuando. Há versões desse nome sem o sufixo El na Bíblia hebraica nos manuscritos antigos? Não, pelo menos nos manuscritos que nós temos. Os nomes originais e autênticos dos anjos registrados sempre carregam a referência a El, que é o título de Yahweh. Porém, alguns grupos, como os que usam exclusivamente o nome do tetragrama, seja Yahvé, Yehová, Yah, etc., preferem adaptar esses nomes teofóricos, como eu faço, né? E muitos judeus fazem assim também, tá? Eu não inventei essas coisas, não. Eu só obedeço. Às vezes eles reconstroem os nomes com Iá, que é a abreviação de Yahweh, né? Porque muitos nomes na Bíblia também têm Iá, como Zacarias, né? Zacariá, esse Iá é de Yahweh. Aleluia, esse Iá é de Yahweh. Aleluia, né? Aleluia. Louvado seja Yahweh, né? Então, continuando. Aqui estão os nomes que eu falei, né? Aqui está a versão que eu uso, né? Eu uso como Yahweh mesmo, né? Mas está aqui só com Iá. Micaia, Gaviá, né? Rafael e Uriá. Esses existem também, tá? Em textos escritos. Essas versões não existem nos textos mais conhecidos da Bíblia, mas tem em alguns. Mas são tentativas modernas de hebraizar o nome sagrado em vez de usar El, que é o nome de um deus pagão, né? Isso é errado? Não necessariamente. Isso é errado é o quê? De você usar Yahweh em vez de El. Desde que a intenção seja honrar o nome verdadeiro de Yahweh, Deus, né? E não usar o nome de Yahweh em vão. Então, se o próprio Deus falou, coloque o meu nome no nome de vocês, você tem que fazer, ponto, simplesmente. Que for usar o nome de Deus em vão, que for uma má interpretação hebraica do mandamento lá que foi dado para Moisés. Mas é sempre importante distinguir o que está escrito no texto bíblico original do que a interpretação ou interpretação moderna, né? Ou adaptação moderna. A questão sobre os nomes dos anjos presentes nos textos originais, mas ausentes em traduções bíblicas e básicas, varia conforme a tradução textual e o cânon adotado a bordo de cada vertente e conforme citado. Por exemplo, na Bíblia protestante, os nomes canônicos originais hebraicos, Miguel, né? Eu tenho Gabriel, né? Mas eu tenho também o anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, aparece muitas vezes e algumas pessoas pegam essa expressão, o anjo do Senhor, achando ou interpretando como se fosse uma pessoa específica que não está sendo nomeada. E usam, por exemplo, como se fosse Jesus, o próprio Yahushua no Velho Testamento, quando aparece a expressão o anjo do Senhor, né? Isso é uma expressão. Normalmente eles falam só anjo. Um anjo apareceu, mas às vezes aparece o anjo de Yahweh, né? Esse senhor aqui é Yahweh, tá? Não é? Aqui, ó, o próprio tetragrama, ó. É o próprio tetragrama. Malak e Yahweh, né? Aparições teofânicas, sem nome próprio. Nunca aparece o nome próprio dele. Omissões e traduções. Nenhum nome de um anjo foi... que eu já ouvi essa teoria. Tem muitos nomes de anjos no hebraico original que não aparecem pra gente no português. Teria que vir uma pessoa específica, especializada mesmo, que sabe falar muito bem hebraico bíblico para falar que isso realmente existe. Mas, no geral, isso não é verdade. A não ser que alguém venha e mostre provas. Então, a redução de 80 livros para 66 livros removeu textos deuterocanônicos como Tobias, mas os livros protocanônicos mantiveram apenas Miguel e Gabriel, né? Os livros que chegaram para a gente, vamos dizer assim. Na Bíblia Católica, deixa eu ver se ainda tá, estou quase terminando. Nomes dos... Nomes, mesmo dos originais, que os protestantes, mas deuterocanônicos. Aí tem, não vou repetir, tá? O Gabriel, Rafael, Miguel, né? E os outros aqui no livro de Tobias, certo? E no Esdras, segundo Esdras. Continuando, na Bíblia Etíope, agora sim, eu vou ter Uriel, que eu já tinha falado sobre ele, mas tem também o Penuel, pra gente ficou Fenuel, mas Penuel, né? Ou Penuel, citado no livro de Enoque, né? Na verdade, o livro de Enoque cita esses 4 anjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, enquanto o Penuel aparece no Enoque 40. Mas Enoque também cita muitos outros anjos, que são aqueles anjos que vão cair. Eles também estão sendo citados por nome lá. E tem o Reguel, no Enoque 20,
que traz é o vigia que presta atenção no que os anjos estão fazendo. Eu tenho Saraquiel, né, e Remiel, ou Saraquiel e Remiel, né? Enoque 20 também. Omissões e traduções. Traduções para línguas ocidentais geralmente resumem ou omitem trechos de Enoque, mas a versão etíope de Ge'ez preserva todos os nomes, que é a versão que todo mundo gosta. Hoje em dia, está muito na moda a Bíblia etíope, que é aquela que está aqui na parede. Está aqui no meu mostrador. Então, é este livro aqui em cima. Está escrito Etíope, bem grandão. E tem outro que eu teria que sair da frente. Aqui, ó. Ela, aqui, né? Bíblia etíope. São duas Bíblias etíopes que tem aí. Então, continuando. Continuando, só que eu nem vou falar muito, porque eu já tinha falado sobre isso, que é o Regel, Saraquiel, Remiel e Metatron, citado no livro Recalot, Misticismo Judaico, é identificado erradamente como Enoque transformado em anjo. Não consta em nenhuma Bíblia ou Escritura, mas está ali o Metatron. Nas fontes rabínicas de tradição oral, né? Tem o Metatron, o São Dafon, no Zohar, na Cabala, ele aparece com coroa de orações. Tem o próprio Lúcifer, Rei Léo, né? Que Rei Léo não é um nome próprio, é uma descrição de quem ele é, um adjetivo, né? Em Isaías 14:2 está escrito como estrela da manhã, mas eu já mostrei isso para vocês que não é nome próprio também. Estava falando do rei da Babilônia, se eu não me engano. E estrela d'alva ou estrela da manhã não é nome próprio também, né? É só uma descrição do que a pessoa representava, né? Eu tenho aqui Azazel, Azaziarro, né? No livro dos Jubileus, líder dos anjos caídos. No livro de Enoque é o Samiasa, né? Samiarro. Esses nomes nunca integraram os cânones bíblicos, sendo restrito à literatura rabínica ou apocalíptica. Então, por conclusão, para terminar essa parte, os nomes angelicais perdidos são majoritariamente dos apócrifos da tradição judaica mística. Nunca parte dos textos originais do cânone, hebraico ou grego, aceito por protestantes e católicos. Sua ausência em traduções deve ser a exclusão de livros não canônicos, como o livro de Enoque, não deveria ter sido excluído, ou a não incorporação nas tradições orais. A Bíblia etíope é a exceção por incluir Enoque, preservando textos com nomes como Uriel, né? Para estudos detalhados de fonte do livro de Enoque, os textos cabalísticos são essenciais. Ai, que música ruim. Enfim. Voltando aqui para minha posição. Tava dando comida pro Mano Cinza, pro Xixi. Diferenças na visão dos anjos. As diferenças entre os anjos na tradição judaica e as visões modernas, New Age, espiritualidade contemporânea, cultura pop, etc., são profundas. Os anjos, como eu falei na Bíblia e em outros lugares, é completamente diferente. Meu Deus, tá dando até coceira só de pensar nisso. Enfim, abrangendo a natureza, funções e significado teológico e uma análise comparativa. Então vamos lá. Esse eu vou ter que ler, então vai demorar um pouquinho. Na tradição judaica, seres impessoais, forças espirituais criadas por Yahweh, tarefas específicas sem livre-arbítrio, né? Mas na visão moderna, são entidades pessoais, guias espirituais, com personalidade, emoções e livre-arbítrio. Então, tu vê como é que muda, né? Na tradição judaica, não são adorados, invocá-los é idolatria. Maimônides os via como metáforas das leis naturais. Eles eram inefáveis, manifestavam-se como fogo, vento, luz, sem forma fixa. Mas na visão moderna, eles são objetos de culto. Muita gente adora anjos, presta adoração a anjos, faz orações e meditações para anjos, rituais dirigidos a anjos, como anjo da guarda, anjo protetor e por aí vai. São antropomorfizados, ou seja, representados como os humanos alados, belos, andrógenos e etc e tal. Nada disso é bíblico, tá? Nada. E também, na visão judaica, eles não têm asas. A função, né, para os judeus antigos, eram só mensageiros, né? Executam ordens também divinas. Quando Deus manda fazer alguma coisa, eles vão lá, como o anjo da morte ou o anjo da revelação. Na hierarquia, tem esses que foram citados, querubins, serafins e ofanins, e a Cabala descreve 10 classes, mas tirando a Cabala e esses 3 que eu citei, todos os outros anjos não foram citados classes, então eles não tinham classes na tradição judaica. Mediação limitada nunca substitui a revelação direta humano-Deus. Então eles só trazem mensagem, levam mensagem, mas eles não são tão importantes assim, vamos dizer, do ponto de vista religioso. Eles são apenas mensageiros. Nada além disso, certo? Mas, hoje em dia, na visão moderna, os anjos são terapeutas cósmicos. Oferecem conforto emocional, premonições, soluções para problemas do cotidiano. Tem nomes e funções inventados, como anjo da prosperidade, anjo do amor,
eles substituem a divindade, tornam-se intermediários necessários para o contato com o sagrado. E não, tá? Não precisa, você não precisa de intermediário para falar com Deus. Ai, meu Deus, não sei se eu ainda hoje em dia precisa se falar isso. Mas vamos lá. E dos nomes, eu já falei muito sobre eles, então não vou falar aqui, vocês podem dar um print aí e dar uma lida. Mas na visão moderna, Uriel foi popularizado, surgem nomes como Ariel, inventaram, Shemuel, também inventaram, porque Shem é nome, né? Misturam anjos judaicos com demônios góticos, né? E deuses nórdicos, né? Aqui tá errado. Como as valquírias como anjos, teve desenho, né? Lá da Netflix tem um anime, desenho, que fala não sei o que das valquírias, que é um torneio, e as valquírias lá é vista como anjos. Paciência. Misturando mitologia nórdica com mitologia judaica. E por aí, continuando. Os humanos não conversam com anjos normalmente, os contatos são raros e traumáticos, como Jó lutando com o anjo, mas também tem Ezequiel, se eu não me engano, que ele ficou muito traumatizado, caiu no chão, quase desmaiou, né? Porque os anjos para ele eram seres de muita luz extrema. Os anjos sempre apontam para Yahweh, né, para Deus, não para si mesmos. Anjos ordenam, adore a Yahweh, como em Apocalipse, não a mim porque eu sou teu conservo, né? Na visão moderna, anjos são amigos espirituais contatáveis via meditação ou cartas, tarô, sonhos, seja lá o que for. O anjo é o centro da experiência espiritual. Oh, tem um anjo aqui nesse lugar. Ai, meu Deus, muita paciência. Muita paciência com o crente. Tem que ter muita paciência com o crente. O anjo da igreja está aqui neste lugar. Aí todo mundo, aleluia! Enfim. Na visão judaica, Satanás é servo, certo? De Deus. Satã, o enganador, o causador, né? Ele é um promotor celestial que serve a Yahweh, né? Tem pouca ênfase em sua queda. Os anjos caídos são raros, como aqueles que estão no livro de Enoque, né? Mas na visão moderna, os demônios como anjos caídos, então todos os anjos caídos são demônios. Isso é um erro. Na influência cristã, Lúcifer e os outros são rebeldes autônomos e fazem o que eles querem o momento que eles querem. Enquanto você vê que muito bem na Bíblia que não faz, eles não podem fazer o que querem. Tirando na parte lá de tentar Jesus, né? Em Mateus. Histórias detalhadas sobre a rebelião de Lúcifer, influência no paraíso perdido de Milton, né? Continuando. Kedushá imita os serafins na tradução judaica. E o Ramalak Garruel, da primeira vez que falei rápido, invoca Yahweh e não o anjo, né? Mas na visão moderna tem angelical, cristais ativados por anjo, como orações ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Gabriel, livros de cartas de anjo, cursos para contatar seu anjo, né? Em conclusão, na influência cristã teve uma mudança. A ideia de que anjos como intercessores banalizou sua mediação. Na cultura pop, nos filmes como Constantine, no Supernatural, né, humanizaram anjos, tornando-os heróis antagonistas com problemas psicológicos, muitos pecados e etc e tal, que podem ter queda e depois querem pegar a sua glória de Deus de novo e etc e tal. Espiritualidade pós-moderna busca resposta sob medida, levou à apropriação de conceitos judaicos esvaziados de seu conteúdo. E no sincretismo, mistura cabala, gnosticismo, esoterismo, criou um mercado espiritual desconectado de fontes. Em resumo, enquanto o judaísmo vê anjos como instrumentos da vontade divina, a modernidade vê os anjos como ferramentas de autossatisfação, um desvio radical da sua essência teológica. E então, enfim, né? Não é o fim ainda, mas porque vai ter um extra no final para vocês, que vocês vão gostar, mas vamos lá. O que são anjos especificamente? Vamos falar agora de anjos especificamente? Com base em tradições judaicas e cristãs, nas representações modernas, diferença na aparência dos anjos, que refletem visões teológicas, né? Culturais, artísticas, né? Porque cada um inventa o que quer, seja dependendo da sua área. Abaixo uma análise comparativa detalhada. Então vamos lá. Na tradição judaica, a forma predominante, os anjos aparecem principalmente como seres humanos comuns. Ponto. É isso. Sem asas ou outros atributos sobrenaturais imediatamente identificáveis, como aqueles anjos que apareceram para Ló, que foram recebidos, eles viram pessoas comuns e tiveram até vontade de transar com eles, né?
não Ló. As pessoas lá da cidade que Ló tava. Se eu não me engano, não importa. E as pessoas, 3 homens que visitaram Abraão. E Abraão viu 3 pessoas comuns. Depois que ele entendeu que eram mensageiros do Eterno. Mas ele viu 3 pessoas comuns. E eu ainda arrisco a dizer que lá poderiam ser 3 homens comuns. Seres humanos, comuns, mortais. Poderia, porque o texto não fala. Mas a gente, na nossa visão ocidental, cristã moderna, quando lê aquele texto, já acha que são seres espirituais superpoderosos e etc e tal. Né? Como os sentinelas lá do livro de Enoque. Né? Como seres que se parecem com seres humanos, mas são seres espirituais poderosos, né? Que provavelmente vieram de outro planeta. Então o anjo que luta com Jacó, né? Também inicialmente percebido como um ser humano comum. Tem exceções, obviamente, como a de Ezequiel, Isaías e Daniel, já falei sobre isso, anjos que assumem formas híbridas ou cósmicas. Tem os querubins, serafins e os ofanins, né? Atributos simbólicos, brilho e fogo. Porque sempre tem luz associada, algumas vezes tem muita luz associada a eles, e usam armas, espadas, trombetas, né, instrumentos também, indicando funções judiciais ou guerreiras ou de música, né? Agora vamos lá para a tradição cristã, diferente da judaica, com muita influência grega. Anjos mantêm a forma humana, mas ganham elementos sobrenaturais, como vestes brancas e brilho. Isso está na Bíblia, tá? Não tô falando que tá errado, não. Por enquanto a gente está na parte tranquila. Mas aí vem a parte não tranquila. Os anjos ganham asas. E isso acontece no século IV. Preste atenção. Isso, então, nem faz parte da Bíblia. Tá? Então esquece. Mas vamos lá. Inspirado em querubins e serafins, figuras pagãs como Nike, a deusa da vitória lá dos gregos. Ela é uma mulher com asas. Então, e também pensando nos querubins e serafins, eles pegaram asas e jogaram em todos os anjos, mas não era principalmente. Em questão de hierarquia, Dionísio e Tomás de Aquino botaram eles com corpos humanizados e atributos específicos. Então tá aí, ó, 6 asas, 4 asas, tem as rodas, asas e armaduras, e vestes litúrgicas, né? Na Renascença, anjos como jovens andrógenos. Então isso é uma visão moderna. Tenham em mente que os anjos originalmente eram homens, másculos, viris, pessoas de guerra, que estavam, apesar de serem mensageiros, eram pessoas que estavam prontas para a guerra. Então, obviamente, né, tirando a ideia moderna de que do feminismo, que é botar a mulher em tudo quanto é lugar, da época medieval para trás, só quem fazia parte da guerra eram homens. Né? Por isso que todos os anjos que aparecem lá no Velho Testamento, independente do livro, são homens, são anjos do sexo masculino. Sejam pessoas comuns, né? Seres humanos mortais enviados como mensageiros, ou sejam seres espirituais que também são enviados como mensageiros, todos eles do sexo masculino. Tanto que, lá no livro de Enoque, os anjos que foram enviados como sentinelas, como guardas, como vigias, eles gostaram das mulheres humanas e fizeram sexo com elas e tiveram filhos. Por isso eram homens, todos do sexo masculino. Voltando para a Renascença, feminilizaram os anjos e botaram como figuras delicadas, sem gênero, né? Como a Madonna Sistina, rompendo com o anonimato de gênero anterior. Então, visões modernas na cultura pop. Anjos biblicamente precisos, representações virais de seres com múltiplas asas, olhos e rodas, como lá naquele jogo da... Como é que é o nome dela? Bayonetta, né? Deixa eu puxar alguma coisa aqui. Enquanto eu vou falando, depois eu mostro para vocês. No New Age... Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Meu filho. Paciência com o meu computador que é lento. No New Age, anjos como entidades terapêuticas frequentemente femininas, com roupas fluídas, aura luminosa, anjos das prosperidades. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que são representados os anjos no jogo Bayonetta. Aí. Como é que eles são representados? Aí. Abrir isso aqui. Olha aí. Muitas asas, muitos rostos e etc e tal. Essa aqui é a Bayonetta, do jogo Bayonetta.
E aqui como os anjos são representados, ó. Tem as rodas, tem espadas e muitas asas, mas não são seriamente seres de humanoides, né? Eles botam rostos e cabeças gigantes, mas tá vendo? E por aí vai. Isso é o que a cultura, né? Moderna, pós-moderna, colocou sobre os anjos, para vocês terem noção das coisas bizarras que existem hoje em dia. Reinterpretações sombrias. Anjos guerreiros ou decadentes no Neon Genesis Evangelion, no Constantine, né? Lá no filme Constantine, isso aqui é um anime, refletindo crises existenciais. Feminilização. Figuras maternais ou sensuais distanciando da figura andrógena, né, medieval, que era masculina, né? Então vamos lá, na tabela comparativa, deixa eu ver se eu estou na frente não, vocês podem tirar um print para vocês verem a mudança drástica entre o que era fisicamente um anjo, né? Na época antiga, no cristianismo e na modernidade. Obviamente que eu fico com a visão judaica, né? Anjo não tem asas, né? Pode ser que vestem vestes brancas ou pode ser que não, porque eles não são identificáveis visivelmente, vão aparecer para você como seres humanos comuns. Eles são isso na realidade? Não sei, não é disso que eu tô falando. Tô falando de como eles aparecem pra gente. E óbvio, não tem classe, né? Anjo não é uma classe, é um gênero biológico, né? Uma espécie diferente da humana. A palavra anjo, quando é usada para a Bíblia, é qualquer espécie que é enviada como mensageiro, inclusive a humana. Se você é enviado como mensageiro, você é anjo, né? Tanto em Apocalipse tem lá. Jesus fala para João: escreve uma carta para o anjo que está na igreja, para o anjo da igreja de Mirna, o anjo da igreja de Éfeso, para o anjo da igreja. Então, aí todos os teólogos, 100% hoje em dia, pegam esse anjo da igreja, né, que está em Éfeso, que são as 7 igrejas da Ásia lá, e todos eles interpretam ali a palavra anjo como líder da igreja, como pastor, né? Na época, pastor não era líder da igreja, mas como líder da igreja, que hoje em dia a gente chama de pastor, ou padre, ou seja lá o que for, bispo, e etc e tal. Mas na época não, hoje em dia todos eles pegam essa palavra anjo, mensageiro da igreja, e falam que é o líder da igreja, um ser humano comum. Mas por quê? Por que eles fazem essa interpretação? Só nessa parte de Apocalipse, em todo o resto do Apocalipse, não são seres humanos comuns. São seres poderosos, com asas, etc., e luz, e etc. e tal. Na verdade, você vê que quando o texto não descreve, dá margem para que as pessoas de hoje em dia peguem lá o texto e botem a sua visão sobre o texto, a sua visão cultural sobre o texto. Então, enquanto eu, por exemplo, posso lá pegar uma passagem, qualquer passagem que um anjo aparece lá no Velho ou Novo Testamento e falar, é uma pessoa comum? Outra pessoa com outra visão pode lá pegar a mesma passagem e falar assim, o anjo que apareceu para ele era um cara de luz, com cabelão longo, né, loiro, com feições femininas como os atores de dorama, né, com cabelo longo, com asas, 4 asas, 6 asas, e com isso, com aquilo, deu para entender, com pés de bode, tem até essas bizarrices também. Mas no texto não tem nada disso. São coisas que os seres humanos que estão interpretando e botando a sua própria cultura e visão pessoal em cima do texto e não tá lá no original. Não tá, nem falo no original, não tá no texto. Não tá escrito no texto e ele simplesmente joga a sua visão sobre o texto. Então, conclusão, aparência secundária, para o judaísmo, a aparência do anjo é secundária. O importante é a função dele. Ele tinha formas humanas. E as formas bestiais que apareciam, que são aquelas 3 ou 4, né? São simbólicas, não são literais. No cristianismo, a arte foi uma ferramenta pedagógica. Asas e halos na cabeça, né? Aquela auréola na cabeça, com uma transcendência divina. Na modernidade, a aparência desconectada da teologia reflete necessidades emocionais e secretismo. Anjos guias, anjo da guarda, anjo protetor, e com elementos orientais. Mas isso tudo descarta e eu fico só com o que era no original. Essa análise mostra como a representação angelical evoluiu de agentes funcionais do judaísmo para arquétipos culturais na modernidade, com a teologia cedendo espaço à subjetividade e ao consumo, literalmente, vender boneco, vender livro, vender filmes, etc.
Para o estudo detalhado das fontes primárias, consulte as visões de Ezequiel, de Daniel, e a hierarquia do pseudo-Dionísio. É interessante você ler. E vamos agora à última visão, a última parte extra que vocês acabaram de ver. Existem anjos femininos? Não. A resposta é simples, curta e direta. Em nenhuma parte da Bíblia aparece um anjo com forma, nome ou pronome feminino. Todos os anjos bíblicos são descritos com pronomes masculinos, né? E nomes masculinos, mesmo quando aparecem com aparência humana. Ausência de nomes de descrições femininas. Nas escrituras canônicas judaico-cristãs, todos os anjos são nomeados, né? Todos os anjos nomeados são referidos com termos masculinos, e suas aparições são descritas como figuras masculinas. Na terminologia gramaticalmente, a palavra hebraica malak, né, e a grega angelos são ambos substantivos masculinos. Os pronomes usados são sempre ele, né, homem. Exceção controversa existe em Zacarias 5:9, onde aparecem duas mulheres aladas, né, mulheres com asas de cegonha que aparecem, carregam o cesto da iniquidade. O argumento a favor, porque algumas pessoas pegam essa única passagenzinha de todos os livros que existem, todos, inclusive deuterocanônicos, inclusive apócrifos, inclusive Talmud, Midrash, nenhum deles tem nada feminino. Aí eles pegam essa única passagenzinha e defendem que venhas como anjos femininos, pois realizam a ação sobrenatural. Mas o argumento contra, o texto não as chama de Malak, anjos. Simplesmente, elas não são chamadas de anjos, mas são chamadas de Nashim, mulheres, ou Ishayasha, né? Isha, né? E Isha é mulher, tá? Então são mulheres da iniquidade. A iniquidade personificada em mulher. E as asas pode ser uma metáfora de velocidade. Então elas tinham asas porque tinham que fazer coisas rápido, voar, né? Então vamos lá. Nas tradições bíblicas pós-bíblicas, né? Depois, muito depois da Bíblia, século 6 ao século 10, aparece a figura da Lilith, né? Ou Lilith, né? Apresentada como a primeira mulher de Adão, criada igual a ele, mas depois ela vai lá, acontece um monte de coisa errada, ela é transformada num demônio alado, né? Não um anjo, né? Então não é um anjo feminino, não é. Mas com atributos sobrenaturais, mas muita gente bota ela como anjo, mas não é. É um ser humano comum. Enfim, não é, tá? Enfim, toda a história de Lilith é inventada, é folclore. Mas muita gente acredita que isso seja verdade, isso não é verdade. Isso só foi aparecer no século 6 depois de Cristo até o século 10, por aí, tá no alfabeto de bem será. Associada a súcubos e ataques a bebês, pra tu ver como não tem nada que preste em relação a essa figura demoníaca chamada Lilith. Para mim é um demônio. As filhas humanas, em Gênesis 6, como eu falei, como anjos tiveram filhos com mulheres humanas e tiveram filhos e filhas humanas, gerando... filhos humanos, filhos gigantes. As mulheres, filhas humanas, tiveram filhos com os filhos de Arro, que são anjos caídos, sentinelas, gerando gigantes. Isso gera interação entre entidades locais masculinas e mulheres humanas, mas não anjas femininas. Isso nunca apareceu. O livro de Enoque também menciona anjos caídos e se relaciona com humanos. Foi o que eu acabei de falar. Representações culturais e artísticas, influência pagana, arte renascentista, onde foram representadas figuras andrógenas e femininas. Eles feminilizaram os anjos, mas não trocaram pronome, não trocaram nome, nem nada do tipo. Mas só aparecem como figuras femininas, apesar de saberem que são anjos masculinos, né? E já era uma influência do homossexualismo na época. E também, o que eu ia falar? Influência grega também da Nike. Na New Age, na mídia popular, frequentemente retratam anjos femininos como guardiões e terapeutas cósmicas com base textual direta. Existem memes, né, de anjos biblicamente precisos, destacam criaturas híbridas, mas sem gênero definido. Existem debates teológicos judaicos cristãos falando que anjos são seres assexuados, sem reprodução e sem gênero. Né? A masculinidade nas escrituras refere-se à função, mensageiro não à biologia. Não acredito nisso porque não é o que os fatos dizem. Né? Isso daqui para mim foi coisa que surgiu com a teologia, da teologia para frente. Teologia nem sempre existiu, tá? Então, com o surgimento da teologia para frente, essas coisas aqui, essas bizarrices começaram a ser pregadas. Alguns teólogos argumentam que Zacarias 5:9 é uma evidência negligenciada de anjos femininos, ou seja, acabei de falar.
E a Cabala judaica menciona entidades como a Shekinah, presença divina feminina, mas ela não é tratada como anjo, é só uma presença, né? É um poder, mas a palavra é feminina, usada para esse poder. Agora, a minha interpretação, o que eu acho disso tudo, para a gente terminar o vídeo. Se os anjos, sentinelas, puderam ter filhos com filhos de mulheres humanas, então eles têm sexo masculino. Ponto. E se tem, provavelmente, em sua terra natal, também há sentinelas do sexo feminino, mas eles não foram trazidos para a Terra. Isso é minha visão, tá? Posso estar errado. E provavelmente também procriam, certo? Digo provavelmente, não há nenhum indício disso, nenhum texto que fale sobre isso. Só há de serem seres masculinos que acabaram tendo filhos com mulheres humanas. Acho difícil, Deus, criar seres imortais masculinos sem a contraparte feminina. Acho muito difícil isso acontecer. Pode ter acontecido? Pode, mas acho muito difícil. Da mesma forma, a exegese dos Gênesis, o Criador cria o homem à sua imagem e semelhança e depois afirma que eles serão como nós, conhecendo o bem e o mal. O que demonstra que os anjos, né, e também seja lá quem for que estava com o Criador no início, a Ruxa, né, todos eles tinham aparência, né, de verdade parecida com a aparência humana, só que o ser humano foi criado do barro. Então tem essa diferença. Que demonstra que os anjos que estiveram com o Criador no Gênesis, né, eram mais parecidos com os humanos do que imaginávamos. E é assim que eu vou terminando o meu texto, já estou no final. Conclusão: os cânones bíblicos não há referências explícitas, né, para anjos femininos nos textos canônicos ou judaicos. Todas as inscrições diretas usam linguagem masculina. Na literatura marginal, como do alfabeto Ben Sila, aparece Lilith, né, e aparecem outras figuras, mas todas elas não são femininas, não são classificadas como anjos. Na cultura e na reinterpretação, a interpretação de anjos femininos é fruto do sincretismo pós-bíblico na arte da Renascença, nas demandas contemporâneas por diversidade e não por fundamentos textuais antigos. Nota final: a ausência de anjos femininas na fonte primária reflete contextos históricos onde a liderança espiritual era masculina. Contudo, tradições místicas e releituras modernas ampliaram o imaginário, ainda que sem base canônica sólida, sem base bíblica, né? Para análise detalhada, consulte as discussões sobre Zacarias 5:9, sendo que aqui não são anjos, mas mulheres aladas. E é com isso que eu termino esse estudo bem detalhado. Não poderia ser mais detalhado, né? Não li muitos versículos bíblicos, fiquei mais na interpretação dos textos bíblicos. E eu deixo aí com vocês esse estudo sobre os anjos. Anjos, figuras. Figuras não, né? Anjo, função de qualquer ser que é enviado para entregar uma mensagem. Ponto. É isso. Agora, qual ser que foi enviado para entregar uma mensagem? Pode ser qualquer um. Literalmente. Inclusive o cavalo que estava falando com o Balaão. Inclusive, Jesus poderia fazer qualquer pedras aparecesse como descendentes de Abraão, né? Para Moisés apareceu um fogo fato, que apareceu lá e ficou falando com ele. Para Ezequiel apareceu um ser humanoide, mas de luz, né? Enquanto para Abraão apareceu outras pessoas comuns. E lá no Novo Testamento e em algumas partes do Velho Testamento, seres humanos comuns foram enviados como mensageiros. Por exemplo, Jonas. Jonas era um anjo ali. Ele foi enviado como mensageiro para entregar uma mensagem para Nínive. Certo? É diferente um profeta que faz profecias de um mensageiro, que ele foi enviado como mensageiro. Ponto. Ali, Jonas era um anjo. Certo? E por aí vai. Essa é a conclusão que eu trago para vocês do que são anjos de verdade e não toda parafernália e palhaçada que veio tanto com o cristianismo de 300 depois de Cristo para frente, quanto a modernidade, a renascença e toda a cultura pop que veio depois. E é nisso que eu acredito. Muito obrigado, Animanim. Valeu.